E aí, professor, tive alguns problemas aqui que eu não consegui ter acesso à solicitação. Ao vivo. Agora é só você mandar pro povo aí que tá tudo certo. Tá, vou compartilhar aqui. Ô, Glória. Mandando pro Everton. Mandando para as meninas para ajudar na divulgação. Pronto. Bom, pessoal, tive alguns problemas técnicos aqui para tentar fazer o ao vivo. É o seguinte, agora, professor, me chamo Lincoln Velter, para quem não me conhece, sou estudante de psicologia. Convidei o professor Renan da Silva Cunha Soares Júnior, nosso psicólogo, especialista em psicologia do trânsito e psicologia da comunicação e do marketing, mestre e doutor em psicologia da saúde, psicólogo do trânsito da AGETRAN de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conselheiro titular do CRPMS, coordenador das comissões de psicologia de trânsito e mobilidade da Comissão de Memória da Psicologia, diretor nacional de comunicação da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego. O meu intuito com Mentes Insight é basicamente trazer conteúdos voltados para a psicologia. Ao meu ver, a psicologia tem muito a oferecer e às vezes não é tão bem vista na sociedade pela questão cultural em relação à saúde mental em transtornos. Antigamente, quando você falava que você ia fazer terapia, que você era psicólogo, psiquiatra, você não era muito bem visto, né? E hoje, e atualmente, na época da pandemia do Covid, falavam-se bastante que seria uma graduação muito promissora. E em relação ao meu convite, que tive a honra de conhecer, de convidar o professor, basicamente mostrar que a psicologia tem uma vasta gama de carreiras, profissões para nós trabalharmos. E, professor, se apresente aí, por favor. O pessoal está te conhecendo, fala um pouco sobre você, as áreas de atuação da psicologia. Dia 12 agora voltam as aulas, tem gente que está na dúvida se faz ou não faz psicologia. Como que funciona, como que a pessoa se encontra na área, se realmente a psicologia é para a pessoa ou não é. Fala um pouco da sua experiência. Bom, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí. É um prazer estar com o Lincoln, como eu chamo o Link, né? Costumo chamar ele de Link, fica mais fácil. O problema técnico aí é o tom, viu? É o tom que tá dando. É porque ele não vai aparecer aí, por isso que ele tá gorando. Cara, eu concordo com o que você disse. Eu acho que durante esse tempo da pandemia, eu acho que as pessoas começaram a se voltar mais para as questões da saúde mental, né? A psicologia ela tem passado por umas transformações no Brasil. Recentemente, quando eu digo recentemente, para mim, quando me falaram isso esses dias, né? Falaram assim, poxa, você fala de século XX, de 20, 30 anos, é porque, né? Eu já estou caminhando para os 47, então eu olho para isso com muita tranquilidade, né? Mas os últimos 25 anos da psicologia no Brasil, eles trouxeram uma série de modificações, né? Então a gente tinha, até um tempo atrás, ainda aquela formatação clássica, né? Com basicamente 3 áreas de atuação, com escolar, organizacional e clínica, né? E a gente teve um crescimento muito grande da atuação em psicologia em outras áreas, né? Ligados às políticas públicas e outras também não, e que vão fazendo com que a gente tenha cada vez mais interessados. Nós já temos o maior número de psicólogos do mundo, né? Inclusive esse ano, né, de 19 a 22 de novembro, nós vamos ter em Brasília, né, o 7º Congresso Brasileiro Ciência e Profissão, que é o chamado de congressão, que é o maior congresso de psicologia que nós temos, o maior encontro de psicólogos e estudantes de psicologia do mundo, né? Então o Brasil vem despontando muito nessa área e muitas coisas vêm acontecendo, né? Então você veja que a gente vai
desenvolvendo outros caminhos, como é o caso, por exemplo, da psicologia jurídica, que hoje nós temos uma atuação muito grande, né, dentro das varas de família, ligados ao sistema prisional, né, com o trabalho com pessoas em privação de liberdade no setor de segurança de uma forma geral. Nós temos psicólogos trabalhando, né, junto à saúde mental, cada vez com uma abrangência maior, né? Então, se a gente for observar que a nossa reforma do sistema ela acontece a partir de 2001, nós temos aí basicamente quase 25 anos, né, em que a psicologia passa a fazer parte maciçamente das políticas públicas de saúde, estando nos CAPs, né, estando a serviço da população de uma maneira mais abrangente. Então, eu acho que essa virada de século para nós é centrada no século XXI e com toda essa questão da informação, e até por nós estarmos dentro de um paradigma, né, de sociedade de consumo, isso faz com que as pessoas se voltem mais para o subjetivo. E eu acho que o crescimento da psicologia tem muito a ver com isso, né? Então, a própria psicologia do trânsito passa a ter outros fazeres, né? Então, a gente tinha inicialmente só avaliação de motoristas, então a gente tem hoje, né, pessoas trabalhando na educação para o trânsito, pessoas trabalhando junto a programas de saúde, né, porque o trânsito se tornou uma das grandes causas de morte que nós temos, principalmente para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, também jovens, né, em idade universitária, aí, entre os 18 e os 29 anos, né, pega uma boa parte da galera que está na universidade, ou seja, é um problema hoje bastante frequente. Nós temos um avanço muito grande da neuropsicologia, né, e da avaliação psicológica de uma forma mais abrangente, né? O Brasil hoje é um dos países mais criteriosos em relação à avaliação, aos instrumentos que estão no mercado, né, com as questões éticas, né, envolvidas na avaliação e científicas também. Então, a gente tem tido um panorama bastante favorável, né, nessas últimas 2 décadas e meia, para o crescimento da atuação em psicologia no Brasil, né? E, obviamente, isso tem muito a ver com a nossa visão de mundo, né? Então, deixa-se de olhar uma questão individual para que a gente olhe as questões coletivas, né? Então, eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes de Conselho Regional de Psicologia, também colaborando em algumas comissões com o Conselho Federal de Psicologia, e a gente vê o quanto é importante as instituições da psicologia hoje, né, e nós temos também o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, o FEMPB, né, que tem entidades de diversas áreas, né, que tem trabalhado para que a psicologia seja cada vez mais ampla e que ela seja cada vez mais acessível para as pessoas, né? Então a gente vem de um lugar em que a psicologia era muito elitizada, ela era para poucos, ela era oferecida apenas, né, em atendimento particular, ela não tinha uma abrangência para a população, tanto que as pessoas tinham essa visão, como você disse, né? Muitas pessoas daquele ranço falaram assim, ah, não, a pessoa que está procurando a psicologia, ela tem algum problema, ou era aquele atendimento clínico. Então, conforme as pessoas vão tomando contato com a profissão, e você veja que até alguns anos atrás, nem no plano de saúde nós tínhamos a possibilidade das pessoas fazerem psicoterapia, né? Então, nós estamos caminhando a passos largos, né, para uma preocupação de formação, de convivência, né, de qualidade de vida, ou seja, então a psicologia hoje, ela sai muito daquele aspecto, como dizia, né, eu sempre falo muito dos meus mestres, né, a professora Solange Félix, ela falava isso, né, quando eu era aluno, quando eu comecei a graduação, há 24, 25 anos atrás, ela falava, né, a psicologia precisa sair da torre de cristal e ir ao encontro dos braços do povo, né? Ou seja, a gente só tem função se a gente encontrar a sociedade, se a gente servir as pessoas, se nós estivermos em contato direto. Então não tem como, né, a gente falar de uma psicologia que seja abrangente, que seja pujante, se a gente não tiver em contato no dia a dia das pessoas. Então você vê que hoje nós temos psicologia, né, em assentamentos rurais, nós temos psicologia em áreas periféricas na política de assistência social, na política de saúde, no jurídico, no esporte, no trânsito, né, nos aeroviários, né, o pessoal da Abrapав, Associação Brasileira de Psicologia da Aviação, também tem crescido. Ou seja, nós temos, né, uma gama enorme de possibilidades de atuação em psicologia. E o legal é o que você disse. Às vezes as pessoas pensam em psicologia, né, e não têm uma visão de tudo que a psicologia pode oferecer. A nossa graduação no Brasil, ela é generalista, né, ou seja, a gente sai formado em psicologia podendo atuar em qualquer área. E a gente não tem tempo de ver na graduação tudo isso.
né? Então, você vê que são diversas áreas e desdobramentos, é por isso que eu sempre insisto pro pessoal, né? Falo, gente, olha, se vocês puderem, vão aos congressos, tomem contato com quem já está na ponta, né? Conheçam as pesquisas que são feitas, para que vocês vão abrindo essas portinhas, essas janelinhas aí, entendendo esses fazeres diversos que estão, né, a serviço da psicologia, né? E isso é uma coisa que vai se construindo, né? Você falou para eu falar um pouco de mim, eu tenho minhas bases, né, no movimento estudantil, né, então eu desde o começo, como aluno, sempre participei de centro acadêmico, fui do Departamento Central de Estudantes, né, Diretório Central de Estudantes na universidade, saindo, fui me engajar no Sindicato dos Psicólogos, no Conselho Regional de Psicologia, hoje estou na Abrapsit também, né, então eu sempre gostei muito desse movimento associativo, de tomar contato com as pessoas, e eu acho que na psicologia a gente precisa muito disso, né? Então, quando eu falo para o pessoal, eu falo, gente, olha, se filia atlética, centro acadêmico, as associações, né? Então, nós temos hoje no FEMPB, né, a executiva de estudantes de psicologia faz parte do FEMPB, né? Então, assim, ser estudante de psicologia no Brasil hoje, eu acho que é uma coisa muito efervescente e muito importante, inclusive nesse sentido de levar a psicologia, de desmistificar a psicologia para as pessoas, né? Para as pessoas entenderem o quanto a gente consegue efetivamente utilizar da psicologia, o quanto ela está presente no nosso dia a dia, sem que a gente precise ter medo, né? Porque a gente vê que muitas vezes as pessoas tinham medo de psicologia, né? Ah, as pessoas adivinham o que a gente pensa, a gente fica muito perto desse pessoal aí. Nós somos pessoas Chegar perto, será que comuns, a pessoa né? já está me analisando? Será que a pessoa já sabe de tudo da minha vida? É, Só né? olhar. É como eu costumo dizer, não, escutar a gente escuta de graça, a gente só cobra para falar, né? Ai, ai. Então Olhar a pra pessoa, formação mas ela tem essa logo diversidade já hoje. veio. Eu falei, será que está me analisando? Será que já leu minha mente? Ai, ai. E para quem está começando a faculdade agora, professor, quais são as principais dificuldades e como superar? Cara, eu penso o seguinte, a gente quando olha para o estudante universitário hoje, eu vejo assim, o que mais angustia as pessoas, né, é justamente essa mudança de paradigma em relação ao ensino médio, né? Então a gente vê que hoje tem um gap muito grande entre a maneira como as pessoas estudam no ensino médio e como elas estudam na universidade, né? Então muitas vezes essa mudança ela pode ser um pouco complicada para algumas pessoas, né, que podem ficar mais ansiosas, que podem ficar, né, com algumas dificuldades nesse enfrentamento. E em relação à psicologia, eu acho que o grande dica a gente dá, né, com conselho, né, a gente pede conselho para as pessoas, agora a dica a gente pode dar, né. A grande dica, eu acho que é para quem estuda psicologia, é a gente deixar o coração e a mente, né, bem abertos. Porque como a formação ela é generalista, ou seja, conforme a pessoa vai tomando contato com as disciplinas, né, porque às vezes a pessoa entra com base naquilo que ela conhece. Né? Então a pessoa conheceu a teoria psicanalítica e ela entra na faculdade e diz, ah, não, eu estou entrando na faculdade para ser psicanalista e vou trabalhar só nisso aqui. Né? E muitas vezes ela acaba não se relacionando com as outras disciplinas e com as outras portas que vão se abrindo para ela durante a graduação, né? Não dando chance de ser conquistado, de conhecer outras áreas, né, da psicologia. Então, acho que essa é a grande dica, ou seja, a pessoa ir conhecendo, porque alguém que vai para uma graduação de psicologia, né, significa que tudo que vai passar por ali para ela é interessante, desde as questões, né, neurofisiológicas, as questões históricas, as questões de direitos humanos, as questões sociais, filosóficas, né, e teóricas da psicologia vão estar relacionadas com isso. Então, eu acho que esse é o grande ponto, ou seja, é a pessoa aí, né, não acelerar muito, né? Então, ir acompanhando este ritmo e conhecendo, né, tudo que a psicologia tem para oferecer ao longo dos semestres. E no final das contas, Link, o que acontece? A gente vê que o nosso caminho vai aparecendo, né? Então, a gente vê que conforme as coisas vão se encaminhando, né, e aproveitando as oportunidades que vão aparecendo, né, porque a graduação ela oferece a possibilidade de você se engajar num grupo de estudo, de você fazer, né, um programa de iniciação científica, como eu falei aqui, ir aos congressos,
né, aos encontros, conversar com outras pessoas que fazem psicologia, com outras pessoas que já são formadas também. Então, isso é importante para que a gente tenha uma visão, né, da grandeza da psicologia. Né? Então, aí a gente consegue efetivamente observar como, né, as oportunidades aparecendo, fica mais fácil. Então, a gente vai encontrando o nosso perfil, a gente vai dando esse caminho. Né? Tem a pergunta aí, para ser psicólogo em políticas públicas, tem algum perfil específico? Claro, olha, eu costumo dizer que para políticas públicas a gente precisa sempre gostar, né, de construir. Né? Muitas vezes no atendimento mais individual, a gente acaba ficando mais no técnico, a gente tem uma formação que ela muitas vezes é muito mais embasada, voltada para o cliente. Né? Nas políticas públicas, a gente precisa ter esse perfil de pessoas que gostem de escrever, de ajudar a construir, porque essas políticas estão em marcha dessa forma. Né? Então, são políticas muito novas, a política de saúde mental com a participação da psicologia, a política da assistência social, né, na área da segurança, ou seja, são coisas que estão se fazendo e que são muito feitas por quem está na prática. Né? Então, o próprio Conselho Federal de Psicologia, quando ele começa com os regionais a execução do CREPOP, do Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas, eles vão justamente buscar essas psicólogas que estão na ponta. Né? Ou seja, o que as pessoas estão tendo que desdobrar e quais são as demandas que têm que ser atendidas, né, da população no dia a dia e que vão transformar a vida, né, de quem precisa da psicologia nesse âmbito das políticas públicas. Né? Então a gente vai vendo que para quem tem esse perfil de trabalho nas políticas públicas, tem que ter esse período de mão na massa também, até porque a gente tem as conferências de políticas públicas, municipais, estaduais, federais, né, que vão exigir desse trabalhador, dessa trabalhadora da política pública também esse engajamento. Né? Então tem que ter um pouco essa veia da construção, da discussão. Né? Então isso faz parte bastante desse perfil do psicólogo e da psicóloga que trabalha aí nas políticas públicas de uma maneira geral. Né? Em relação a políticas públicas, atualmente, pelo menos em alguns municípios, eu vejo que não tem aquela promoção e prevenção à saúde para o social, para o coletivo. Eu vejo que é muito individual, as pessoas não falam em relação à saúde pública, só falam em saúde no Setembro Amarelo, que é o, salvo engano, é do suicídio. Aí eles começam a propagar isso daí, como se fosse um aniversário a todo ano. Eu creio que se falasse antes para promover o bem-estar social, a gente provavelmente teria mais cidadãos com a qualidade de saúde mental. O que eu vejo bastante, o que eu quero dizer, é muitos estudantes querendo fazer psicologia para se autoconhecer. Eu vejo que realmente a gente só vamos nos conhecer dentro do setting terapêutico. Na faculdade de psicologia, a gente vai estudar para trabalhar com outras pessoas. Você pode ter aquela questão da percepção. Ah, eu estou me percebendo uma característica que não é normal e eu preciso pensar em trabalhar nisso. Mas o que eu quero dizer? Senão a gente começa a patologizar tudo, né? Então, um transtorno, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí você começa a analisar, você começa a patologizar e você vira um rótulo. Então, eu vejo que o nosso sentimento, a nossa consciência com nossas emoções, elas têm que estar alinhadas, mas não dentro de uma faculdade, e sim de uma terapia. E é difícil para algumas pessoas tentarem compreender isso daí, sabe? Ou talvez esteja enganado, mas ao meu ver, seria isto. A faculdade de psicologia é uma faculdade que a gente tem que se desconstruir. Querendo ou não, a gente traz, né, algumas bagagens, algumas características que para dentro de um curso. E eu vejo que a pessoa realmente tem que estar bem preparado para estar aguentando uma sobrecarga, né? E qual que é a visão do senhor? Cara, eu acho que são duas coisas que podem ser complementares, né? Mas elas também são bastante diferentes. Né? Então, muitas vezes as pessoas pensam em psicologia
como uma forma de se entender, né? Como você falou, o processo terapêutico ele serve para isso, né? É como se você fosse imaginar o sujeito fazer medicina para aprender a cuidar da própria saúde, né? Aí você fala assim, poxa, o médico, para cuidar da própria saúde, ele vai a outro médico, vai entender, vai fazer os exames, vai fazer sua análise para saber sobre sua condição de saúde, né? Então é mais ou menos como se fosse a mesma coisa, né? Ou como se o sujeito ingressasse numa faculdade de arquitetura para fazer o projeto da própria casa, né? Então pensemos da seguinte forma: é salutar, né, muito salutar, que ao fazer psicologia as pessoas façam o seu processo terapêutico concomitante também, né? Até para isso que você falou, para que a pessoa possa estar dignamente, né, a serviço do outro, que ela possa estar nas melhores condições, até porque você precisa, por uma questão não só técnica, mas ética também, né, estar nas suas melhores condições para estar a serviço do outro. Então isso é importantíssimo, que a pessoa faça o seu processo terapêutico, né? E muitas vezes algumas pessoas descobrem que o interessante para elas não é ser psicólogo, mas é saber sobre psicologia, né? E você vê que as pessoas terapeutizadas elas acabam entendendo isso de uma forma muito legal, porque hoje o processo psicoterapêutico ele acaba tendo muito de psicoeducação. Então a pessoa, conforme ela vai trabalhando isso, né, com o seu psicoterapeuta, ela vai aprendendo sobre os instrumentos, sobre as técnicas, né, e vai conhecendo os seus mecanismos, vai aprendendo a dominar e a entender, né, as ferramentas, as situações, as ciladas que a gente tem, né, dos nossos mecanismos de defesa, das nossas formas de funcionamento. Então, isso acaba acontecendo. E é importante que as pessoas, né, tenham em vista que, né, cada vez mais vai se estudar a psicologia, né? A psicologia, alguns diziam, né, que seria a medicina do século XXI, né? E eu acho que não é uma comparação com a medicina, eu acho que a gente está chegando num ponto, né, de evolução e de desenvolvimento da nossa vida pelas questões da sociedade de consumo, em que cada vez mais as pessoas estão com dificuldades de encontrar sentido nas coisas, né? E justamente essa necessidade de pensar sobre o que se faz, por que faz, de ter um projeto de vida, de entender, né, quais são as suas motivações, quais são, né, os seus motivos de sofrimento, de alegria, de motivação, ou seja, isso faz com que, né, as pessoas acabem vindo procurar a psicologia, né, de uma forma mais forte, né? Então, na verdade, nós estamos aí numa era, né, em que a digitalização dos processos ela está extremamente presente, né? Então, nós estamos aí na era da produção de conteúdo, da inteligência artificial, né, da inteligência artificial já produzindo conteúdo para a própria inteligência artificial, que hoje a gente já tem um processo, né, nas redes aí que é o SLOP, né, que como a gente tinha do spam, né, que o pessoal colocava em larga escala nos e-mails e tal, isso aí no final do século XX, começo do século XXI, hoje a gente já tem o SLOP, ou seja, conteúdo que está sendo gerado, né, por IAs generativas para movimentar as próprias redes. Então, quer dizer, nós estamos dentro de um momento, né, extremamente importante e significativo, né, para que as pessoas consigam entender o que é o bem viver, né? Não é só a gente falar da qualidade de vida, mas, né, como é que eu consigo conciliar as minhas questões de trabalho com as minhas questões afetivo-emocionais, né, com o meu lugar no mundo. Ou seja, então as pessoas estão sendo cada vez mais levadas a pensar sobre isso, né? Tanto que a gente vê o tanto que nós temos hoje, né, de pessoas que estão procurando ler mais sobre filosofia, né? Não é à toa que nós temos tantos filósofos fazendo sucesso hoje, né, da filosofia pop, como é o caso do Mário Sérgio Cortella, como é o caso, né, do próprio Clóvis de Barros Filho, ou seja, de tantas pessoas que vão para o ambiente corporativo, que vão, né, para o ambiente acadêmico, ou seja, que estão perpassando cada vez mais espaços, né, para que a gente pense sobre o que estamos fazendo, para onde nós estamos indo, ou seja, para que as pessoas vivam efetivamente, né, e para que a gente deixe de fazer as coisas no automático, porque chega uma hora que isso acaba perdendo sentido e leva as pessoas ao adoecimento, né. Então,
muitas vezes, e aí é importante isso que você falou sobre as políticas públicas, porque eu vejo que o movimento do Setembro Amarelo, ele tem uma importância muito grande, né? Que é falar sobre as questões de sofrimento mental e do suicídio, que era um tema extremamente tabu, né? Então as pessoas não falavam sobre isso, as pessoas tinham dificuldade de falar sobre essas questões, né? E esconder não faz com que o problema deixe de existir. Então é importante que a gente tenha, né, essas campanhas, os meses temáticos, mas que as pessoas entendam também, né, como tem o Janeiro Branco também, que as pessoas falam sobre a saúde mental, mas que as pessoas entendam, né, que muito embora nós tenhamos essas datas específicas, não é só nessas datas que as pessoas sofrem, não é só nessas datas que as coisas acontecem, ou seja, nós precisamos de algo que seja programático, que seja constante, que seja longitudinal, né, para a gente dar conta das dificuldades que nós temos. Então eu acho que quanto mais a gente olha para a singularidade, para a subjetividade, né, e a gente consegue enxergar que tem vários tipos de pessoas com questões muito específicas, isso faz com que a gente enxergue cada vez mais a nossa universalidade. Né? Porque, muito embora existam muitos tipos diferentes de pessoas, nós somos muito mais parecidos do que diferentes. Né? Então, você veja que hoje a gente fala sobre a neurodivergência, né? A gente fala bastante sobre TDAH, a gente fala sobre transtornos do espectro autista, né? Mas ainda assim, nós falamos disso de uma forma, né, em que se dá acesso, né, e se apoia nas necessidades específicas que as pessoas têm, porém sem deixar de ver que nós somos todos muito parecidos, né, e não diferentes. É uma lógica diferente do que nós tínhamos, né, até ali o meio dos anos 90, em que trabalhava-se as pessoas pela diferença. Então, quando a gente fala de trabalhar, né, e da riqueza que é a diversidade e tipos de pessoas que nós temos, nós estamos justamente falando sobre respeito, sobre tolerância, sobre empatia, sobre algumas coisas que são muito importantes para nós na convivência, né, e que acabaram ficando pelo caminho em algum lugar, né, e dificultando a relação das pessoas no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, né, no trânsito, como a gente trabalha, e eu falo isso muito quando eu vou falar sobre trânsito, que o trânsito, né, é um termômetro social, ou seja, as pessoas fazem no trânsito o que elas fazem na vida. Então, se a gente tem um trânsito violento hoje, nós temos um trânsito violento porque você tem casos de bullying nas escolas, você tem casos de violência intrafamiliar, violência contra a mulher, violência contra a criança, contra o idoso, né, brigas entre vizinhos, casos de assédio sexual, de assédio moral em ambiente de trabalho, ou seja, a violência ela está espalhada pela sociedade de diversas formas. Isso também acontece no trânsito, né? Então, o nosso modo de vida hoje, ele nos leva, né, a refletir sobre algumas coisas, ou seja, como é que a gente consegue mudar, né, não por produtividade, mas que a gente consiga mudar para entender sentido nas coisas, para que a vida faça sentido para nós. Então, essa busca do bem viver é preciso trabalhar? É preciso trabalhar, mas trabalhar na medida certa. Né? É preciso ter o lazer, ou seja, essa busca do equilíbrio, né? Que é o que geralmente vai levar muitas pessoas a esse encontro com a psicologia, né? A entender como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio naquilo que a gente faz. Tem mais comentário aqui, ó lá, a Elaine Rodrigues Teles, beijão para ela, colega nossa, psicóloga maravilhosa. Tive a honra de conhecer a Elaine Teles. As campanhas são importantes, mas ações coletivas individuais de saúde mental e qualidade de vida precisam ser contínuas, principalmente nas políticas públicas. Precisa. Elaine, inclusive, né, capitaneia um programa super legal na assistência social aqui em Campo Grande, que é o Cuidando de Quem Cuida, né, que justamente trabalha com quem está no serviço público também, né, a serviço das pessoas, esse cuidado com os profissionais que estão, né, na linha de frente atendendo a população também. Então é justamente isso, ou seja, a campanha ela é importante para despertar as pessoas para as ações, mas a gente não pode ficar só no momento de campanha. Né? Então a gente precisa calendarizar isso e fazer de uma forma em que nós tenhamos essa programação. Isso é uma questão muito difícil para nós. Né? Nós viemos de um Brasil em que a gente lidava com doença instalada, né? Ou seja, quando o problema aparecer, a gente vai ver como é que a gente resolve. E aí nós temos uma mudança de paradigma para a questão da prevenção. Né? E a prevenção em saúde mental é uma delas também. Né? Ou seja, como é que eu consigo, né, ter os subsídios para conseguir uma vida de qualidade, uma vida em que, né, eu consiga fazer o que eu preciso fazer, o meu estudo, o meu trabalho, ter as minhas relações, né, familiares, afetivo-emocionais e, né,
não adoecer, ou seja, como é que eu consigo me manter equilibrado? Então, isso tem que ser feito de forma preventiva, né? Afinal de contas, muitos dos teóricos da psicologia que fizeram os seus trabalhos, eles lidam com pessoas saudáveis, né? Essa, inclusive, é uma diferenciação que a gente tem entre o surgimento da psicologia e o surgimento da psiquiatria, né? A psiquiatria surgindo lá na questão do manicômio, do estudo das pessoas, né, que estavam com transtornos mentais, e a psicologia não, a psicologia entendendo a percepção, entendendo a atenção, entendendo a memória, funcionamento das funções mentais superiores, né, de uma forma importante e com pessoas que não estavam adoecidas, né? Então isso é importante a gente observar. Aí, ó, Maria Eduarda Baleste também está participando com a gente aí, né? Madu Baleste, beijão para ela, viu? Excelente, excelente pessoa, excelente profissional. Tem duas coisas que o senhor citou que eu queria tocar no assunto. Primeiro, em relação ao trânsito. Eu trabalho numa delegacia de polícia civil e o que chega de menores infratores com adulteração de sinal de veículo automotor, com agitação psicomotora, empinando moto e causando acidente, e às vezes está acelerando, bate no meio do poste e acaba morrendo. Às vezes são adolescentes na faixa etária de 16, 17, 18 anos, sem carteira de habilitação, com a moto às vezes não está no nome, sai de uma balada, literalmente assim, desgovernado, e apostam racha, sabe? Então eu vejo muita gente, a nossa luta em cima disso daí. E são menores assim que às vezes não tem aquela questão da sensopercepção, não pensa no próximo. E é preocupante isso, né? Porque estamos no século XXI e a gente tenta trazer uma segurança pública, só que às vezes eu tento entender que leva aquilo, que causa essa compulsão para desenvolver uma carga de adrenalina no organismo, sabe? E uma outra questão também, que quando eu trabalhava na área da enfermagem, a enfermagem ela precisa realmente de um apoio, sabe? Que geralmente eu particularmente comecei a trabalhar na área da enfermagem com 19 anos. É uma carga emocional que a gente tem que estar bem preparado. E uma vez uma colega pegou e falou bem assim para mim, por que você está fazendo terapia, né? Você vai para o psicólogo, você fala da sua vida, ele também já tem a vida dele, sabe? Só para você falar. E hoje eu tenho uma visão diferente. Eu realmente tem várias abordagens, tem a TCC que foi feita por Aaron Beck no ano de 1860, né? Agora já tem a terceira onda, que é a terapia do esquema, e a gente traz essa questão da abordagem, tem a behaviorista, tem a humanista, tem a TCC, tem a psicanálise, que é a base analítica, então tem várias abordagens, e aí vai do paciente, né, com qual que você vai se adequar. E na TCC, Aaron Beck ele percebeu que durante essas sessões, que ele era um psiquiatra formado na Pensilvânia, e ele percebeu que durante as análises dele com os pacientes, ele percebeu três coisas. O paciente, quando ele estava em estado de depressão, ele tinha uma visão distorcida sobre ele mesmo, tinha a visão distorcida do ambiente, do mundo, e realmente lá na frente, que é o futuro, né? E aí ele fazia questões, né? O próprio paciente a se questionar para poder melhorar. Que naquela época foi chamada de terapia comportamental. Hoje a gente já fala terapia cognitiva comportamental. Faz a pessoa se autoanalisar para poder se realmente se estabilizar e a trabalhar essas relações sobre ele. E geralmente utiliza-se bastante também com pacientes com ansiedade. E Aaron Beck, ele começou a conhecer outras pessoas, né, da base behaviorista, da comportamental, e analisar que são as bases muito importantes para a gente estar trabalhando atualmente. E são essas questões que eu tenho observado. Hoje em dia, como o senhor falou, que realmente as pessoas elas são no trânsito que são realmente na vida, em caso também de assédios, estupro de vulneráveis,
que é o que eu vejo bastante trabalho nisso, né? Caso de violência doméstica, que é demais da conta, e a gente vê como que a estrutura da, do comportamento da mulher, às vezes são questões, e geralmente elas sempre voltam, né, para o autor, mas às vezes pode ser pela questão de que, pode ser pela questão financeira, pode ser pelo abuso, às vezes elas se sentem valorizadas, depois elas percebem aquele contexto todo que elas estão inseridas, e é difícil você se desvencilhar disso. Aí a gente faz o acolhimento, então é muito complexo, muita coisa para a gente estar trabalhando. E a psicologia está avançando, né, para isso. Então, é muito legal essa parte que você está falando do Beck, né, cara? E essa parte da psicoeducação, que ela avança muito com o surgimento da TCC, com o trabalho do Beck, com o trabalho do Albert Ellis, né? São caras que começam a trabalhar com o sujeito de forma a independência dele. Essa era uma crítica muito grande que as pessoas tinham também em relação à psicologia, né? A pessoa vai começar a fazer psicoterapia, ela vai ficar dependente, ela não consegue pensar por ela mesma, ela fica aí no consultório, e aí o psicólogo é que fica falando para ela o que ela tem que fazer, né? E as pessoas não entendiam como é que isso funcionava. Então, esse crescimento muito grande da TCC, ele também acaba mostrando para as pessoas o quanto elas vão tomar conta do próprio comportamento, o quanto elas vão entender os seus próprios esquemas, o seu funcionamento, né? Então, a psicoeducação, ela é fundamental para isso, né? Uma outra pergunta aqui que a pessoa falando aqui sobre TOD, TDAH, autismo em adulto, né? Se é moda ou se a gente não olhava para isso. Tem muitas coisas para as quais a gente não olhava, né? E eu acho que esse próprio olhar, né, que nós temos hoje evoluíram, né? Não só os protocolos, mas os instrumentos, né? Então, tudo isso a gente consegue olhar de uma forma diferenciada, né? E a gente compara isso muito com a própria questão, né? A gente estava falando aqui sobre a violência, sobre o próprio bullying, né? Durante muito tempo, as pessoas imaginavam que o bullying era uma coisa que fazia parte, né? Ah, não, mas isso é normal, acontece com todo mundo e a gente, né? Todo mundo passa por isso e tá tudo bem, né? E hoje a gente consegue ver o quanto esse tipo de violência ele é prejudicial para as pessoas, né? Assim como também nesses casos dos diagnósticos de TDAH, de autismo, a gente vê que muitas dificuldades que estão presentes por conta do perfil que as pessoas têm faziam com que isso, né, trouxesse problemas na sua adaptação social, na sua adaptação de trabalho, né, e que hoje, entendendo o quadro e podendo ter o auxílio e o trabalho adequado, né, vão facilitar a vida deles, dos familiares, ou seja, então você tem uma outra possibilidade de apoio. Então isso faz parte também da evolução do olhar que a gente tem para a saúde mental, dos instrumentos, da possibilidade de protocolos, de diagnóstico. Então isso acaba trazendo um outro panorama, né? E como você falou, a gente vê isso no dia a dia, né? As questões da violência, a gente trabalhando com isso, né? A gente consegue observar como, né, a psicologia precisa estar presente na vida das pessoas de uma maneira abrangente, né? E aí a gente estava falando antes das políticas públicas, que são uma forma de ali estarem, né? Porque anteriormente, o que acontece? Nós tínhamos uma questão elitista que podia ter acesso quem podia pagar. Aí você fala, poxa, então quem que tem problema psicológico? Só quem tem dinheiro para pagar? O restante não tem? Né? Então a importância que a gente tem hoje de uma ampliação da presença de profissionais de psicologia nas políticas públicas, justamente para dar conta dessa complexidade que nós temos, né? E de estar efetivamente ao serviço da sociedade. A gente não pode perder nunca de vista, né, esse compromisso social da psicologia. Eu sempre falo muito isso, né? Quando a gente faz o juramento lá, quando a gente se forma, que a gente fala, né, que estaremos a serviço da sociedade, das suas demandas, né, trabalhando pela saúde mental, pelo bem-estar, ou seja, nós estamos justamente, né, fazendo esse compromisso do cuidado, né, e o cuidado ele tem que estar em todos os lugares, né, não só nas instâncias particulares. Então eu acho que o crescimento que nós temos da psicologia hoje, não só em número de profissionais, de cursos de psicologia, mas dessa abrangência, dessa possibilidade de trabalhos que nós temos, ela vai fazer com que a gente tenha
também essa mudança de cenário, ou seja, da gente deixar, né, em algum momento de trabalhar com as pessoas que já têm, né, problemas instalados e a gente conseguir avançar muito mais nessa questão preventiva e do entendimento da importância da saúde mental, né? E aí, mais uma vez, é importante essa questão das campanhas, né? Não que a gente pare nelas, a gente já falou aqui, né? Mas de trazer algumas coisas para combater aquilo que eu chamo de mitos e verdades sobre saúde mental, né? Porque muitas vezes as pessoas têm um entendimento de que saúde mental é frescura, que é mimimi, que a pessoa, né, tá se fazendo, que quer chamar atenção, e você fala assim, poxa, né, é porque não é visível, né? Então hoje a gente começa a ter um entendimento das pessoas de que a saúde mental, assim como a saúde física, ela é extremamente importante para o desenvolvimento que nós temos, né? Então não é uma questão de ser menor, de ter, de ser um cidadão de segunda classe, ou de ser uma pessoa que tem, né, problemas que ninguém tem, pode acontecer com qualquer um, né? Como as pessoas podem se tornar diabéticas, podem se tornar hipertensas, ou seja, podem ter algum tipo, né, de outros quadros de saúde, isso também acontece com a saúde mental, ou seja, a pessoa pode desenvolver um quadro de ansiedade, pode desenvolver um quadro de depressão, ou seja, né, não é só ligado à questão genética ou uma questão, né, da pessoa querer ou não quer. A pessoa não quer, né, e muitas vezes as pessoas abordam quem tem problemas de saúde mental dessa forma, né? Ah, não pensa nisso não que vai passar, vai tudo melhorar. Muda o seu pensamento que isso vai resolver, Vai jogando a né? sujeira para baixo do tapete, né? E uma hora Né? aparece. Não é, né, como se pudesse apertar um botãozinho, né, para a pessoa falar assim, não, para de sentir isso aí que você está sentindo, aperta o botãozinho aqui que o sentimento vai mudar, né? Ou seja, isso é uma questão a ser trabalhada, é um processo que precisa ser cuidado, assim como é um processo inflamatório, né? Eu passo muito essa comparação com o pessoal, né? A gente tem aquele filme famoso do Náufrago, né? Que ele está lá na ilha e ele está com o dente infeccionado, morrendo de dor, né? Ou seja, o que está acontecendo? Ele tem um processo que está ali, né, inflamado, purgando, fechado, e começa a causar dor. Quando ele abre aquilo ali, começa a vazar, né? E aí, obviamente, ele precisa fazer o tratamento para que aquilo pare de purgar, né? E o sofrimento mental, ele vai no mesmo sentido, ou seja, a pessoa fica com aquilo dentro dela, aquilo pressionando, judiando, doendo, né? E muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas se a pessoa fala com um amigo, se ela, né, desabafa com alguém, resolve? Não, ele vai fazer aquele mesmo efeito que faz quando ele fura, né, a bolha ali, começa a sair o gás lá de dentro, ele dói um pouco menos, mas a inflamação continua lá, ou seja, é só com remédio, com antibiótico, né, com uma terapêutica específica que aquela infecção vai ser resolvida, como no nosso caso, ou seja, então a pessoa às vezes falando um pouco, se abrindo com alguém, né, vai aliviar um pouco, mas não resolve o problema vai ser resolvido aonde? Na psicoterapia, que é o tratamento adequado, na abordagem adequada, né? Então as pessoas muitas vezes imaginam, né, até que o trabalho da psicologia, ah, mas o psicólogo fica lá só escutando as pessoas lá e ganhando dinheiro. Não, né? Tem uma questão científica, técnica, né, comprovada, ou seja, acadêmica, né, vasta, que tem hoje, né, um trabalho baseado em evidências, né? Ou seja, então isso que você consiga, né, imaginar que tem um trabalho a ser devidamente feito, né? Tem um outro comentário aqui, doutor Gabriel Esmanioto, concordo, acrescentaria observação, pois algumas pessoas têm um diagnóstico feito em 30 minutos. Olha, o processo diagnóstico, ele tem todo um cuidado, né? E aí, obviamente, essa é uma ressalva que a gente sempre faz, né, para qualquer área de trabalho, seja na psicologia, no direito, na medicina, né, na corretagem de imóveis, no setor de restaurantes, em qualquer profissão que as pessoas tenham, né? Você tem o bem feito, você tem o mal feito, você tem as questões éticas, então por isso que, obviamente, é importante, né, que ao procurar um profissional, a pessoa saiba se essa pessoa tem o seu registro no Conselho Regional de Psicologia, se é uma pessoa, né, que tem a devida formação para trabalhar no que ela está fazendo, né? Então é importante que a gente tenha essa certificação também, assim como a gente faz em qualquer coisa,
né? É que às vezes a gente Cuidado. faz isso Então, quando vai reformar a casa, né? Quando vai procurar um mecânico para o nosso carro, você procura uma referência, alguém que tem um serviço bom, né? Que tem um preço bom. E aí a pessoa, quando vai procurar um profissional de saúde, muitas vezes faz o quê, né? Procura a pessoa que tem a propaganda mais bonitinha na mídia social, procura alguma outra coisa e não vai efetivamente saber, né? De quem é, registra aquela pessoa, se é um bom profissional, se tem qualificação, se, né, se está apto para poder fazer aquilo que deve, né, fazer. E lembrando, mais uma vez, que, né, as nossas instituições, ou seja, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, eles existem para proteger a sociedade da psicologia ruim. Ou seja, então, se a pessoa teve uma experiência, né, com um profissional que ela achou que não foi devida, se ela precisa de alguma informação, se ela precisa, né, dirimir alguma dúvida, pode e deve procurar essas instâncias para que ela esteja, né, sanando as suas dúvidas e tendo o apoio necessário aí. no site do CRP, salvo engano, ou CRP ou CFP, Conselho Federal de Psicologia ou Conselho Regional de Psicologia, tem lá um local onde você coloca o nome da pessoa para ver se realmente a pessoa está com o CRP ativo ou não. Isso, exatamente, exatamente. E a gente tem também, né, um setor específico no Conselho de Psicologia, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, né, que atende a população, que atende as psicólogas e os psicólogos, ou seja, o CRP ele é uma entidade que visa servir à sociedade, né, afinal de contas é uma autarquia que é delegado aos próprios profissionais, né, para que cuidem das questões éticas, né, técnicas, legislativas da própria área, né, e que tem essa função, né, ou seja, de efetivamente trabalhar pela boa psicologia, trabalhar para que a psicologia esteja onde a população precisa, né, então fazer esse trabalho amplo, né, para que a gente tenha um panorama que trabalhe pela saúde mental, que trabalhe, né, pelas demandas que a sociedade necessita, né. E, professor Renan, como o senhor vê a psicologia daqui a 10 anos? E hoje nós temos aí bastante as inteligências artificial, trazendo bastante informações hoje para nós. Né? Será que é uma revolução muito grande daqui até lá? Qual que é a visão do senhor? Olha, Link, vou te dizer uma coisa. Eu entendo isso como uma possibilidade. Né? Eu não acho eu sempre faço essa pergunta, eu estou trazendo ela comigo já há uns 2 ou 3 anos para debate com o pessoal. Né? O que é mais danoso para nós, a inteligência artificial ou a ignorância natural? Né? Primeiro que a inteligência artificial ela não é nem inteligente nem artificial, né? Ou seja, ela trabalha com conhecimento acumulado e eu acho que ela é uma possibilidade, uma ferramenta que pode nos ajudar em muitas coisas, tem limite como tudo na vida, tá? Então, muitas vezes quando as coisas surgem, né, as pessoas acham que é solução para tudo, que é uma panaceia, que tudo a inteligência artificial vai resolver, vai substituir. Não, né? Não serve para tudo, tem os seus usos, né? Assim como a educação à distância tem alguns usos possíveis, mas não dá para fazer de tudo nela, né? A inteligência artificial também, ou seja, ela vai nos ajudar em muitos pontos, mas alguns, né, não vão conseguir ser substituídos pela inteligência artificial. Então eu vejo ela como uma possibilidade. Né? Então você veja que, e eu faço esse comparativo, tá? E aí eu vou explicar para vocês por que eu vejo dessa forma. Quando surge, né, a possibilidade de telecomunicação, como nós estamos fazendo essa live aqui agora, né, as pessoas discutiam há 20 anos atrás como seria fazer uma psicoterapia pela internet, por exemplo. E tinha gente que dizia assim, é absurdo, não dá para fazer por conta do sede terapêutico, isso nunca vai ser possível. Nós evoluímos como teoria, nós evoluímos como tecnologia e nós conseguimos hoje, né, fazer esse tipo de uso. E, aliás, durante a pandemia, né, isso foi o que nos ajudou, né, a manter a sanidade, a manter o funcionamento, a manter o estudo, o trabalho. Ou seja, então eu sou contra a gente demonizar as coisas, sabe? Tudo tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos. Então acho que a gente não deve, né, achar que tudo é lindo e maravilhoso, nem que, né, nada presta e que não tem solução. Então a gente tem que achar qual é o verdadeiro significado e a verdadeira possibilidade que nós temos para as ferramentas que nós temos.
Então eu vejo nesse panorama da psicologia, né, para a próxima década, aí, como você colocou, eu acho que da gente conseguir achar esse ponto de equilíbrio, né? Ou seja, como a gente achou para a própria psicoterapia à distância, a gente achar, né, para a inteligência artificial, para as novas formas de comunicação que nós temos, qual é efetivamente o uso positivo, né, que nós podemos fazer enquanto psicologia. Isso pode nos ajudar com instrumentos que sejam desenvolvidos, né? Você veja que os próprios testes psicológicos, né, os instrumentos de avaliação psicológica, antes eles tinham só a forma de caneta e papel. Hoje você já tem instrumentos sendo desenvolvidos de forma digital que possibilitam, inclusive, a avaliação sendo feita, né, de maneira digital. Então, assim, é a gente usar com muita parcimônia, né, para descobrir como é que isso funciona. E aí a pesquisa é o nosso grande Aliás, auxiliador nessa busca do caminho. Né? Por isso que a gente nunca pode deixar de observar, né, a psicologia como ciência, ou seja, a importância que tem da pesquisa, a importância das pessoas se engajarem, né? Porque mesmo quem vai fazer uma graduação em psicologia, não vai fazer mestrado, não vai fazer doutorado, né, para se tornar efetivamente um pesquisador, uma pesquisadora, esta pessoa é um operador, uma operadora de uma ciência. Né? Então a gente nunca pode afastar o nosso trabalho, né, da psicologia das questões científicas, daquilo que vem sendo produzido. Então por isso que é importante que as pessoas se mantenham, né, em contato com os congressos, com as publicações científicas, para se manterem, né, atualizados. Então eu vejo que esse é o nosso panorama, ou seja, a gente conseguir, né, pegar o melhor do que a gente já tem hoje de teoria e técnica de psicologia e conseguir, né, fazer um mix disso com as ferramentas que vão surgindo, desde que a gente, obviamente, observe os limites éticos, né, porque esse eu acho que é o nosso grande norteador e a gente não pode perder isso de vista, ou seja, que o código, né, de ética da profissão, ele é baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, então a gente não pode perder isso de vista de forma alguma. Né? Então, eu acredito que a psicologia seja esse grande instrumento que vai nos ajudar em momentos de muito conflito como nós temos agora. Né? Eu estava até conversando com um amigo essa semana, eu falei para ele, cara, é o grande desafio que a gente tem. Né? Estamos aí com um panorama geopolítico muito complexo, né? Com volta das pessoas falando em questões expansionistas, em guerra, em tomar território à força, né? Como nós estamos vendo aí aqui na América Latina, como nós estamos vendo, né, na América do Norte, como nós estamos vendo na Europa, né, no Oriente Médio, ou seja, uma questão conflitiva e humana muito complicada. Então nós vamos precisar cuidar muito do humano para que a gente consiga achar a melhor forma, né, e achar o nosso encontro do bem viver dentro de uma ética e dentro das questões dos direitos humanos. E a psicologia não pode se excusar desses debates, né? Senão a gente se guarda no trabalho individual e a gente deixa de olhar a sociedade, a gente deixa de olhar a humanidade, né, algo para a qual a psicologia tem tanto a contribuir. Aí a Camila falando aí, ó, nos atualizar sempre, seremos eternos aprendizes. A gente não deixa de estudar exato. nunca, né? Ou seja, é preciso que isso constantemente, né, nos leve adiante para que a gente seja, né, sempre... Ajuda bastante também que dentro das universidades, né, tem um PIBIC, né, um programa de pesquisa, que hoje em dia a gente utiliza bastante os artigos científicos, né, para poder ingressar dentro do mestrado, que é uma dos meus desejos, né, de seguir a carreira de docente, como o senhor já sabe. E algo que bastante me intriga muito é para a pessoa que quer se destacar no mercado de trabalho como psicólogo, o senhor já informou, né, que é participar do centro acadêmico, participar de pesquisa, tem os contatos que são muito importantes hoje em dia. E tem alguma outra maneira? Como que funciona? Ou vai de pessoa para pessoa? Realmente, né? E qual que é a visão do senhor? Cara, tem a questão dos perfis, né? Tem gente que tem mais esse perfil associativo, tem gente que não, mas é importante que a gente tome esse contato. Agora, como eu falei lá no começo, algumas pessoas chegaram depois aí, eu gostaria de reiterar o convite, né? Então, já foi disparado ontem, né? Para que as pessoas guardem a data, então vou repetir o convite aqui. De 19 a 22 de novembro,
tá, deste ano, 2025, nós teremos em Brasília o 7º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, o nosso congressão, né? Essa é uma outra maneira que as pessoas têm, aqueles que estão dentro da graduação em psicologia, aqueles e aquelas que já estão formados, né, de tomar contato com tudo o que a gente faz, né, e com tudo que é possível em psicologia. Por que esses congressos eles são maravilhosos? Gente, congressão é um negócio fantástico, né? Ali tem de todos os tipos de atuação, desde discussões teóricas, né, em que você vai ver gente discutindo modelo, até as questões que estão nas políticas públicas, na prática, gente que está discutindo, né, questões de evidência, associação, né, questões políticas ligadas à profissão, ou seja, tem todo tipo de discussão dentro do Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, né? Então, isso é muito importante, né, que a gente observe. As psicólogas e psicólogos que também estão nos assistindo, este ano é ano de eleição no Sistema Conselhos, né? Então, que as pessoas participem, tá, dos congressos regionais de psicologia, né? Ontem nós tivemos o nosso último pré-corep aqui do Mato Grosso do Sul, né? Mas nós teremos o nosso congresso regional, então isso é muito importante, viu, Lincoln? Porque não é só dentro da universidade, né? Tá aí a professora Norma, né, mandando oi para nós aí, que as pessoas, quando se formam, né, que elas também possam se engajar, né? Se engajar nos sindicatos de psicologia, se engajar no Conselho Regional de Psicologia, né, nas associações. Então, você veja a importância que nós temos hoje do Fórum Nacional de Entidades da Psicologia Brasileira. Ou seja, onde você está ali com o pessoal da Organizacional do Trabalho, da Aviação, pessoal da História da Psicologia Hospitalar, da Psicologia da Saúde, da Psicologia do Tráfego, das mais diferentes áreas que nós temos, da avaliação psicológica, né, da neuropsicologia, né, ou seja, das questões projetivas, né, da orientação profissional, ou seja, o quanto, né, essas associações e essas sociedades fazem com que a nossa profissão cresça, com que a gente consiga ter, né, um panorama cada vez melhor para a psicologia. Então, isso também faz parte, né, não só o cenário científico, mas o cenário participativo, associativo, né, político no sentido de participação social, né, para que a gente consiga, porque a gente, às vezes, quando a gente fala em política, o pessoal lembra só do partidário, né, mas esquece que dentro da nossa própria ciência a gente também tem, né, essa necessidade de fazer com que as pessoas se engajem, que participem dessa discussão, né? Então, esses lugares, eles precisam ser cada vez mais fortalecidos, né, como está dizendo aí a norma, para que a gente consiga ter entidades da psicologia que sejam representativas, que sejam abrangentes, né, e que estejam participando dessas pautas sociais também, das leis federais que são feitas lá em Brasília, né, nos nossos estados, nos municípios, discutindo, né, acesso da população à psicologia, discutindo questões ligadas à carga horária, né, da própria categoria dos psicólogos e das psicólogas, discutindo, né, a abrangência das políticas públicas, ou seja, então, tudo isso passa, né, por uma motivação de quem está na psicologia, seja estudante ou seja já profissional, de estar nesses lugares e de fazer com que a gente consiga ter, né, esse crescimento dentro desse panorama. O senhor falou da carga horária da psicologia, salvo engano, a psicologia não tem o piso salarial, né? E a CRP tem alguma abordagem para tratar sobre isso? Então, nós temos projetos tramitando, né? Tem o projeto das 30 horas, que está no Congresso Nacional, né? As questões do piso, elas também têm algumas discussões já avançadas nesse sentido. Aqui em Campo Grande, né? Obviamente a gente está conversando com gente do Brasil todo aí, né? Do mundo todo, né? Porque tem gente que está fora também, né? Mas nós já temos, por exemplo, aqui em Campo Grande, nós temos uma lei municipal que garante 30 horas para psicólogos que estejam nas políticas públicas e também fora dela, né? Então, isso é uma pauta que vem avançando, assim como avançou dos assistentes sociais, assim como avançou dos enfermeiros, né? As pautas da psicologia, elas também têm avançado nesse sentido. E aí é importante a gente falar disso, Lincoln, porque são momentos em que a gente tem que participar também, né? Ir para o Congresso Nacional, pressionar os nossos deputados, senadores, olha, vai ter lá a votação das 30 horas.
tem que mandar o e-mail, tem que ligar, tem que fazer o contato com a pessoa que, né, que votou, que vai defender essas pautas. Então, a gente precisa também ter essa participação, né, para que a gente consiga não só oferecer uma psicologia de qualidade cada vez maior para a população, mas que a gente não deixe também de cuidar das nossas questões A enquanto valorização. trabalhadores e trabalhadoras da área, né? Ou seja, para que a gente tenha esse olhar também, né? Então é para dentro e é para fora, a gente tem que cuidar das duas coisas, né? Bacana. Mas uma última pergunta aqui para o senhor. É, qual que foi o maior aprendizado na sua trajetória como psicólogo, como professor, como ser humano, durante todo esse trajeto? Cara, eu acho que a coisa que mais mexe comigo, né, eu acho que é a questão grupal, né? A gente enxergar que nós precisamos do outro, né? Que o que nos faz é o nosso subjetivo, mas que ninguém faz nada sozinho, né? O ser humano, ele é gregário por natureza, então a gente precisa, né, para caminhar, para evoluir, a gente precisa ir junto, né? Então, como diz, né, eu tenho uma amiga lá de Salvador, né, que é a Alessandra Almeida, que inclusive hoje é vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, e ela me apresentou isso há muitos anos, né, que é da filosofia Ubuntu, que é da filosofia africana, né, que diz, se você quiser ir rápido, vá sozinho, se você quiser ir longe, vá em conjunto, né? Então, eu penso que a psicologia me fez muito ter esse olhar, ou seja, né, enquanto nós não evoluirmos como sociedade, como pessoas em conjunto, fazendo com que isso, né, seja escalonado para todos, a gente não vai conseguir ter um mundo digno, a gente não vai conseguir, né, ter seres humanos que têm as suas necessidades atendidas. Então eu não posso, né, ao mesmo tempo que eu preciso cuidar de mim, que eu preciso estar bem comigo mesmo, né, isso é um passo que eu tenho para conseguir estar bem com o outro, para construir outras relações, né? Então o interpessoal, né, e o intrapessoal, eles estão intimamente ligados, né? Mandar um beijo aqui para Camila, ó. Camila Pugliese está dizendo aí que saudade que estava de te ouvir, né? Camila, a gente tá nessa estrada, Camila, né? Uma colega maravilhosa, valorosa, hoje já psicóloga, ex-aluna, né? Mas amiga antes disso também, então pessoa sensacional, um beijão para ela, né? E que a gente possa ter mais encontros, né, Lincoln? Eu acho que talvez esse seja um ponto que talvez tenha mais feito a gente sofrer durante a pandemia. A gente viu como essa questão do afastamento social, ela nos deixou frágeis, né? Nós precisamos uns dos outros, né? Nós estamos numa situação em que nós só vamos conseguir achar a saída se nós fizermos isso em conjunto. Eu acho que dessa minha caminhada em psicologia toda aí, que o que fica para mim é isso, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê sobre o sujeito, a gente vê que o sujeito não é nada sem o grupo e sem o contexto. Cara, que bacana. Minha cabeça deu uma ampliada. Foi muito gostoso, professor, de conversar contigo, né? Gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade que você, e o tempo que o senhor disponibilizou para a gente ter esses minutos ou quase uma hora de diálogo. Para mim não está marcando aqui o tempo. Muito obrigado de verdade, de coração. Foi muito bom conversar contigo, ter toda essa conversa. Gostaria de agradecer ao seu público também, né, que participou. Para mim, não atualizou a numeração, pudesse também depois salvar a nossa live. E muito obrigado mesmo de coração. E pessoal que gostou, quiser seguir a minha página lá no Instagram, @mentes.insights. E a gente vai ter mais trabalhos, né, relacionados a esse sentido. E para finalizar, quais são os livros e os materiais que o senhor recomenda para quem quer se aprofundar em estudos da psicologia? Particularmente, eu comprei o Papalha, que está me ajudando bastante, né, no desenvolvimento humano, que agora a gente vai estudar o 3, né, que é o infanto juvenil. Inclusive, já estudei os slides dessa aula e os artigos que estavam lá disponíveis. Também tem agora
DSM, o quinto, né, que é o comentado. Cara, você falou dos mais avançados aí pro pessoal que já está na trilha, né? Mas como a gente tem a galera aí de toda ordem nos escutando, né? Tem alguns livros, são dois, né, que eu sou apaixonado por eles, que são do professor Cristiano Nabuco, né? Ah, É, que é o Psicologia do Cotidiano. Eu gosto muito desses livros. Por quê? Porque o Psicologia do Cotidiano, o que, que ele faz? Ele pega pesquisas acadêmicas que são ligadas a questões do dia a dia, né? ah, Então, como as pessoas se relacionam na internet, que falam sobre o comportamento de consumo, que falam sobre sono, ou seja, várias questões que são importantes para nós no dia a dia que muitas vezes a gente não consegue entender, né? Fala assim, poxa, como é que, né? Por que, que as pessoas é, 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 maratonam séries, né? O que, que leva uma pessoa a maratonar uma série? Ou seja, ficar naquela situação ali, né, em que ela praticamente se vê dentro daquele negócio e ela não sai dali por nada. Por que, que isso acontece? E aí ele ó, não fala um fala isso pouco porque eu sobre tô isso e assistindo traz Dexter. pesquisas, né? E traz pesquisas que estudam sobre isso, né? Ou ele fala sobre, por exemplo, relacionamentos, né? E como algumas pessoas imaginam que, por exemplo, se ter um relacionamento 3D, né? E relacionar-se com outras pessoas na internet, que entendam que isso é de uma natureza diferente. Então ele traz pesquisas sobre isso. Então, como ele pinça coisas maravilhosas do dia a dia das pessoas que muitas vezes colocam as pessoas a pensar, né? E perguntas que elas não têm a resposta, e ele traz as perguntas, as pesquisas científicas que estudam sobre isso, né? Então, psicologia do cotidiano, eu acho assim que é uma dica sensacional para quem já está na psicologia, para quem se interessa por psicologia, né? Do Deixar aqui professor na Cristiano capa já. Nabuco. Tem volume um e volume 2, tá? Tem online e é, 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 tem impresso também. Então, eu acho que é uma grande dica. E aí, lógico, você falou do Papalhas, a gente tem livros maravilhosos aí, né? Mais São específicos que atualizados vão nesse nos. momento, né? O senhor falou da pessoa que fica nas lives, ou nos seriados, preso. Particularmente, eu tenho um pezinho ali para psicologia forense, que já trabalho na área, e aí também o pessoal. E Dexter é um serial killer, né? Em série, um assassino em série. Aí já seria um outro assunto para uma outra live, com outros assuntos, porque Dexter, tem vários. Mind Hunter, né? Tem outros seriados aí muito interessantes Daria, né? tem vários Então, tipos de esses. psicopatas, né? Tem o psicopata paranoide, tem o histriônico, tem o serial killer, o político, o religioso. Aí dá pra gente trabalhar bastante nesses assuntos, né? Porque o Não, psicopata é uma linha tem algumas potente. colegas muito interessantes para te recomendar para discutir isso aí, que com certeza nessa área aí do forense, da avaliação, conseguiriam fazer um trabalho muito legal. Vamos conversando aí, o que eu puder te indicar de gente para te ajudar nessa tua jornada aí de Bacana. divulgação da psicologia, vamos em frente. Ó, em Psicologia da Personalidade 1, é que eu lembrei, falando de livros, tem esse aqui que eu deixo no meu serviço, né? Quando tem uns 15 minutinhos, eu paro para ler. Freud. Inclusive, o Jacir Zanata citou ele, Uma Vida para o Nosso Tempo, Peter Gay. Eu comecei a ler esse livro, eu achei ele muito interessante. Fala um pouco da história de Freud, como ele começou a escrever o livro sobre a interpretação do sonho, que aí naquela época é, Darwin já tinha publicado um livro, né? E vendeu 1.200 e poucos livros naquela época, em menos de um mês. E aí, quando Freud escreveu a Interpretação dos Sonhos, só vendeu 329 exemplares, então como se fosse uma iguaria, né, naquela época. E aí, bem depois, ele vem fazendo as atualizações, né, em 1999, que eu comprei esse livro de Interpretação dos Sonhos, que eu vou começar a ler depois que eu terminar esse aqui. E esse aqui, praticamente, foi muito... Estou gostando bastante, eu recomendo. Eu vou deixar depois linkado lá para quem quiser comprar. Super barato, tem bastante conteúdo. Eu estou gostando bastante, né? Para quem quiser ampliar a sua gama de conhecimento, Freud, para quem gosta, porque na verdade quem está na psicologia só conhece Freud, né? Aí tem, tem Skinner, quem que é Skinner, né? Tem Freud, Skinner, tem. Deu branco aqui, professor. Deu branco aqui agora na minha cabeça. Vygotsky, né? Então tem, de acordo com suas abordagens, tem lá seus autores.
Mas muito obrigado. Salve essa live para mim. Não sei se vai ficar salvo lá na minha página também. Eu acredito que sim, que como ela é em conjunto, eu e você, eu acho que vai aparecer para nós dois. Eu não sei também, mas a gente descobre aqui. Combinado, então. Tá? E Eu eu vou. agradeço o convite, a possibilidade, né, da gente estar falando, e é muito legal que a gente fale sobre psicologia, enfim, para as pessoas que têm interesse, que querem estudar, né, é importante que a gente tenha esses espaços para fazer discussões de qualidade, né, então eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso aí no nosso Eu agradeço. sabadão à tarde, aí aproveitando, né, o nosso tempo. Então, bom, professor, muito obrigado, viu? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente!